passada a gente falou um pouco, né? Deu uma introduzida aí na unidade curricular, falou um pouco sobre a questão da calorimetria, né? Como que se dava os fenômenos de troca de calor, certo? E hoje a gente vai entrar um pouco agora nos conceitos básicos da refrigeração, certo? Então, aquela aula passada foi realmente para a gente ter noção de alguns conceitos que a gente vai precisar agora, principalmente quanto à questão de calor latente na mudança de fase, né? Então, vai ser muito importante para a gente entender aqui o andar da disciplina, certo? Então, hoje, pessoal, antes da gente iniciar a ver sobre a questão do ciclo básico de refrigeração, conhecer cada componente do ciclo, né, de como que se dá a produção do frio, é importante a gente ter aqui em mente alguns conceitos, né? Então, eu trouxe aqui a definição de refrigeração, arrefecimento, resfriamento, né? Vou falar um pouco sobre congelamento, isolamento térmico, beleza? Então, o primeiro passo, né? Então, o que que seria a refrigeração, né? Quando a gente fala no processo de refrigeração, certo? Então, pessoal, refrigeração nada mais é do que o processo, né, de retirada de calor de um corpo ou de um espaço, né, de modo a reduzir a sua temperatura e transferir esse calor, né, desse ambiente para outro espaço ou para outro corpo, né? Então, Professor, é, só um minutinho. Só para lembrar, eu não estou vendo nada do que você está apresentando na tela, tá? Só estou te vendo. Já desinstalei, instalei de novo o programa, mas continuou o mesmo problema, tá? ué, esquisito, cara. Você tá pelo computador ou tá pelo celular? Pelo PC. E mesmo assim não tá mostrando? Não, a exibição não, só aparece o pessoal que está no grupo, né? Mas a apresentação não aparece. Na pré, Já, Não aparece nenhuma janelazinha aí, né? O modo não, de exibição, não? não aparece. Você baixou o aplicativo do Teams ou você tá abrindo ele pelo navegador? Estou abrindo ele do aplicativo do Teams. Professor, o meu também não tá aparecendo também não. Eu achei que tava, achei que era coisa normal, sabe? Ué, pessoal, era para aparecer. E as outras aulas eu tive, estava normal, só dessa aula para frente que eu não consegui ver nada. O restante do pessoal aí tá conseguindo ver aqui a apresentação? Só para eu saber se. Eu tô conseguindo tranquilo, professor. Ó, Ailton, tenta ver se você consegue abrir o link pelo navegador, né? Quando você clica no link, ao invés de... Ele vai te redirecionar numa página dentro do navegador da web. Aí, ao invés de você falar assim pro aplicativo Teams, permanecer no navegador web, só para ver se vai mudar alguma coisa. Beleza, eu vou sair aqui então. Tá, vou esperar só uns 2 minutinhos, pessoal, até ele ver se ele consegue resolver. Pessoal, da aula passada Ô, ficou... professor, Oi. para mim está parecendo a mesma coisa que o rapaz, o colega mencionou aí. Só está Não? aparecendo a sua imagem, mas a tela do seu computador aqui não está sendo compartilhada para a gente, não. Como que tá o modo de exibição aí, pessoal, do aplicativo de vocês? Vou É, verificar. deixa... Porque aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Agora o meu deu certo aqui. Eu O meu saí tá e cliquei aparecendo de boa, viu? Tá? sem ser no aplicativo. Ah, tá. Sem ser no aplicativo, apareceu. Isso, eu entrei pelo navegador, igual você falou, pra mim deu certo aqui agora. Ah, não. Beleza, então. Eu acho que é alguma configuração aí dentro do aplicativo. Depois a gente dá uma olhada aqui que pode ser. Tá falando sobre os conceitos, né? Isso. Ah, não, Então então tá tá, certinho, então. tá a tela de conceitos aqui. Isso mesmo. Será que o Elton conseguiu voltar? Só um minutinho, tô vendo aqui. Tá, retire. Tá, apareceu aqui, beleza. Apareceu? Apareceu. Ó, então, bora lá.
Só para tirar a dúvida, tá aparecendo agora conceitos, né? Isso. Tá na Beleza. parte de conceitos. Falou então, agora apareceu. Não, beleza, então, pessoal. Então, realmente, eu gosto de trazer no início da aula a questão dos conceitos, que é realmente para quando eu falar um assunto mais à frente, né, a gente não ficar perdido. Então, eu sempre gosto de trazer essa parte de conceitos, né, para a gente conseguir entender bem aqui o conteúdo. Então, eu estava falando aqui do conceito, né, a diferença entre refrigeração, arrefecimento e esfriamento, certo? Então, pessoal, o processo, né, que a gente tem de refrigeração, se a gente fosse resumir, né, em uma linha, em uma frase, é como eu coloquei no slide de vocês, que é retirar calor de um ambiente, né, que a gente chama de fonte fria, para uma fonte quente. Por quê? A gente sabe, né, lá da termodinâmica, quando a gente estuda a parte de calor, que naturalmente o calor ele vai de uma fonte quente, né, ou seja, de um ambiente com a temperatura mais alta em direção a um ambiente com a temperatura mais baixa. E o processo de refrigeração, ele faz o contrário, né? Então, eu quero tirar calor de um lugar que está com a temperatura mais baixa e dispensar, né, rejeitar esse calor em um lugar com a temperatura mais alta. Então, ele é um processo que não é natural, certo? Então, para isso, eu preciso ter dispositivos, né, que vão colocar trabalho nesse sistema para que essa troca de calor consiga acontecer, certo? Então, a refrigeração ele é esse processo de eu retirar o calor de um espaço, né, ou de um corpo, para reduzir a temperatura dele e transferir esse calor de um espaço para outro, né, para o outro espaço. Beleza, entendido isso, a gente vai na definição de arrefecimento, né? Então, arrefecimento é basicamente o abaixar a temperatura de um corpo até a temperatura ambiente, certo? Então, Certo. arrefecimento, eu faço o processo de resfriamento, né? Eu abaixo a temperatura desse corpo até chegar à temperatura ambiente, até que a temperatura do corpo ele se estabilize, né? Entre em estabilização com a temperatura ambiente. Já o resfriamento, né? Eu abaixo a temperatura de um corpo da temperatura ambiente até a temperatura de congelamento, certo? Ou seja, então se eu tenho um corpo, por exemplo, essa minha garrafinha aqui, né? Ela é azul, não vai dar para enxergar. Então eu tenho água aqui. Então, como ela está em contato com o ambiente, né? Vamos supor que não seja uma garrafa térmica, como ela está em contato com o ar aqui da região, né, com o ambiente externo, ele está na mesma temperatura que a temperatura ambiente. Para eu resfriar essa água, eu vou fazer o quê? Pegar, abaixar a temperatura dele, né, dessa temperatura ambiente até 0 graus Celsius, né, que no caso é a temperatura de congelamento da água na pressão nossa atmosférica aqui, né, de 1 atm, beleza? Aí é resfriamento. Isso, é resfriamento. Eu pego a temperatura do objeto, que está a temperatura ambiente, e levo até a temperatura de congelamento dele, né? Arrefecimento, eu pego a temperatura, a temperatura do corpo que está mais alta, e levo até a temperatura ambiente. Por isso que o sistema de arrefecimento o sistema, né, do nosso carro chama sistema de arrefecimento, porque eu trago a temperatura daquele fluido ali até a temperatura ambiente, beleza? Tá, então o conceito para arrefecimento é o mesmo do ar-condicionado, então. Do carro é o mesmo do ar-condicionado residencial. Eu Isso. tô. Só que aí no ar-condicionado a gente faz um processo de refrigeração, né? Ou seja, eu pego a temperatura de um ambiente que eu quero que está mais frio, né? Que ele vai se tornar mais frio do que a temperatura ambiente, continuo retirando constantemente o calor desse ambiente e jogando para fora, aonde o calor está mais quente, Entendi. certo? O arrefecimento, eu resfrio aqui o objeto, o ambiente, até a temperatura ambiente, né? Eu não levo a temperatura abaixo da temperatura ambiente, certo? Entendi. Outros conceitos, né, que a gente tem é o de congelamento. Então, congelamento, eu abaixo a temperatura do corpo, certo?
até a temperatura, abaixo da temperatura de congelamento. Então, aí eu já faço esse corpo mudar, né, de fase, beleza? Então, eu abaixo a temperatura do corpo até abaixo da sua temperatura de congelamento. Aí você faz ele mudar de estado. Isso. Por exemplo, da água, né? Então, Uhum. se eu tenho, por exemplo, uma água aqui, vamos considerar essa minha garrafa aqui. Eu peguei e aqueci essa água até 60 graus, beleza? Então, vamos Beleza. considerar que inicialmente essa água está a 60 graus. O primeiro processo que eu vou fazer é de arrefecimento, né? Que eu vou trazer essa água a 60 graus para temperatura ambiente. Vamos supor que aqui está 25 graus Celsius. Então, houve um arrefecimento dessa água, beleza? Uhum. Só que não, eu quero congelar essa água. Então, para eu chegar de 25 graus Celsius até 0 graus Celsius, eu faço o resfriamento dessa água, né? Só que Uhum. para ela se tornar gelo, eu preciso congelar ela. Então, eu abaixo a temperatura, continuo abaixando a temperatura dela até que ela mude de fase, de líquido para sólido, né? Que ela vire gelo, beleza? Beleza. E a gente tem o que seria, né? Quando a gente tem lá um sistema de ar-condicionado, toda a tubulação, né? Que a gente tem de cobre, ela tem ali um material que vai fazer o isolamento térmico, não tem, pessoal? Então, o Tem. que seria o isolamento térmico, né? Quando a gente fala assim, qual que é o conceito, né? Por que que a gente utiliza aquilo? Então, quando a gente fala em isolamento térmico, é, é a capacidade, né, do material, a característica daquele material em reduzir a entrada ou a saída de calor de um ambiente para o outro, certo? Ou seja, ele conserva a temperatura daquele ambiente ali em que ele está envolvendo, certo? Então, por exemplo, quando a gente estuda esses conceitos na parte da física, né, é até interessante a gente fazer um questionamento aqui, uma pergunta. Vamos supor, se eu pego uma quantidade de gelo, né? Vamos supor que duas situações. Então, eu tenho na situação A uma quantidade de gelo, né? E aí eu vou pegar esse gelo e colocar ele dentro de um edredom, né? Aqueles edredom nosso de casa, que ele tem um certo isolamento térmico, e vou revestir esse gelo, né? Coloco o gelo lá dentro e dobro ele, beleza? E na situação B, eu deixo o gelo, né, sobre dentro de um copo de alumínio e vou observar, né, qual dos dois, né, quais das duas situações, seja A ou seja B, o meu gelo vai derreter mais rápido. Em qual situação, na A ou na B, vocês acham que o gelo derrete mais rápido? Deu para entender a Copo No de copo de pergunta? alumínio. alumínio aí. Por quê? Vocês sabem? Porque o alumínio ele é um condutor muito forte de temperatura. Isso, justamente. Então, o alumínio, né, o copo ali em contato direto com o ambiente, a troca de calor entre o gelo e o ambiente vai ser muito maior do que do edredom, né? Por quê? Porque o edredom, ele vai fazer um isolamento térmico. Então ele vai pegar aquela temperatura do gelo e conservar ao máximo, né, ali dentro, reduzindo a troca de calor ali do gelo para o ambiente externo. Então essa é a função do isolamento térmico, né? Então, como o nosso espaço refrigerado ali, ele se encontra a uma temperatura, né, abaixo da temperatura do ambiente que envolve, a gente sempre quer limitar esse fluxo de calor, né, para o interior do espaço refrigerado, certo? E aí a gente utiliza para isso os materiais que são isolante térmico, beleza? E quando a gente fala de agente refrigerante, né? O que que seria isso? Seria os nossos fluidos refrigerantes dentro do nosso sistema de refrigeração. Então, o agente refrigerante nada mais é do que o corpo, né? Ou o fluido empregado como absorvedor de calor ou agente de resfriamento do espaço refrigerado. Então, seria basicamente aquele fluido, né? Aquela substância que é utilizada no ciclo de refrigeração. Então, é ele que vai absorver calor e é ele que vai despejar esse calor em outro ambiente, beleza? Beleza? Então, a gente começa a entrar um pouco aqui na parte dos refrigerantes líquidos, né? A gente sabe
que os refrigerantes líquidos, eles são a Eu base. gosto de Coca-Cola, tá? É, Coca-Cola geladinha num dia quente é bom, né, não? É bom demais. Então, quando a gente fala aqui do sistema de refrigeração, né, a base do sistema de refrigeração é o nosso refrigerante, que realmente é aquela substância que faz esse processo de troca de calor, né? Então, esses líquidos, né, refrigerantes, eles têm uma elevada capacidade de absorver calor quando vaporiza. Então, se vocês lembrarem lá da aula passada, quando a gente falou do processo de calor latente, né, e das mudanças de fase, quando um fluido ele passa por um processo de vaporização, ou seja, ele passa de líquido para vapor, certo? Ele absorve calor, né? Então, isso é um processo endotérmico, certo? Então, grave esse nome também, um processo endotérmico. Um processo ele é endotérmico quando ele absorve calor durante sua mudança de estado, certo? Então, o refrigerante ele tem essa elevada capacidade de absorver calor quando ele vaporiza, né? Então, quando ele vaporiza, ele pega esse calor de onde? Né? Do ambiente que eu quero refrigerar, certo? E outra característica muito importante dos líquidos refrigerantes é que ele tem baixas temperaturas de saturação. Ou seja, ele tem baixa temperatura ali de tanto para conseguir condensar, né, quanto para evaporar. Então, eu consigo trabalhar com essas duas temperaturas de uma forma muito precisa, né? Então, aí eu tenho que a vaporização ela é facilmente controlada, certo? Podendo ser iniciada e interrompida quando necessário, né? Então é isso que eu faço dentro do ciclo de refrigeração. Eu inicio, né? Eu faço a minha substância passar por um processo de evaporação e depois eu faço ela passar por um processo de condensação. Quando ela vaporiza, ela absorve calor do ambiente, né? E quando ela condensa, ela libera calor para o outro ambiente. Então, na evaporação, né, na vaporização, eu tenho um processo endotérmico, ou seja, de absorção de calor, né? E esse calor é um calor latente, certo? E no processo de evaporação, né? Não, peraí, eu já falei de evaporação, né? E no processo de condensação, certo? Quando ele passa de vapor para líquido, é um processo exotérmico. Ou seja, eu tenho uma liberação de calor, né? E calor na forma latente novamente. Então, a temperatura de vaporização, né? Ela pode ser controlada pela pressão. O que seria isso? Então, quando eu preciso que um fluido ele tenha pontos de ebulição ou pontos de, quando eu falo ebulição, é o mesmo processo de vaporização, né? Quando eu preciso que o meu fluido tenha temperaturas de evaporação diferente das temperaturas de condensação, qual que é digamos ali, o parâmetro, né? A grandeza física que eu controlo, a pressão, certo? Então a gente sabe que a pressão ela é uma característica, né, dos nossos materiais que é dependente da temperatura, né? Então, por exemplo, quando eu falo que a água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius, será que isso é verdade para qualquer valor de pressão? Então, se eu estou aqui ao nível do mar, né, onde eu acabei de falar esses parâmetros de 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, será que se eu subir em uma montanha, né, onde a pressão é muito menor, a água vai continuar evaporando a 100 graus Celsius? O que vocês acham? Tá, mas peraí, olha só. Os líquidos refrigerantes, eles não esquentam para se tornar vapor. Ele se transforma em gases quando ele passa pelo capilar. Não tem uma troca de calor alta demais. Estou Então, errado? aí, não, isso. Você já está um pouco lá mais na frente. Vamos lá. Quando ele Ah, passa tá. pelo capilar, né? Então já vamos dar uma explicada aí. Quando ele passa pelo capilar, o que acontece ali? Acontece um processo de expansão, não é? Isso, isso.
uma redução da pressão, correto? Correto? Então, quando eu reduzo a pressão, eu diminuo os valores de temperatura de saturação desse fluido, beleza? Então, eu diminuindo a temperatura de saturação desse fluido, ele vai passar para um estado de vapor com a temperatura menor do que a temperatura ambiente. Então, esse é o fenômeno que acontece dentro do capilar, Entendi. entendeu? Entendi. Então, beleza. Então, vamos lá, eu parei onde? Que a temperatura, né? Então, esse foi um exemplo, foi até bom você falar sobre isso, que esse é um exemplo em que a minha temperatura, né? Então, que eu consigo controlar a minha temperatura de vaporização através da pressão, né? Então, quanto maior minha pressão, maior a temperatura que eu preciso ter, né? Para esse fluido evaporar. Então, pensa ali, a pressão, né? É como se fosse aquele peso da coluna de ar que eu tenho sobre o meu corpo, né? Vamos supor. Então, eu tenho ali uma panela, né? Então, vamos supor, uma panela, eu estou fervendo a água. Então, toda a coluna de ar atmosférico que eu tenho acima dela exerce uma força sobre as moléculas dessa água, né? Então, para essas moléculas conseguirem mudar de líquido para vapor, elas precisam vencer essa força, né? Então, quanto maior essa força atmosférica empurrando as moléculas, impedindo ela de evaporar, maior tem que ser, né, a energia para esse fluido conseguir evaporar. Então, por isso que quando eu quero controlar a temperatura de vaporização, eu faço isso controlando a pressão do meu sistema, né? Ficou claro esse conceito, Pô, pessoal? para mim Beleza. ficou. Fechou, então. Então, a razão, né, Então, quando a gente fala de líquidos refrigerantes, do sistema aqui de refrigeração, a gente consegue calcular, né, pré-definir a razão de troca de calor, certo? Então, eu consigo ali pré-determinar quanto de calor que vai ser absorvido do meu ambiente e quanto de calor que vai ser rejeitado ali no ambiente externo, beleza? Então, outra característica muito boa dos líquidos refrigerantes que a gente utiliza é que o vapor ele pode ser facilmente coletado, né, e condensado e para ser reaproveitado em outro sistema, né? Então, exemplo clássico quando eu preciso mudar um ar-condicionado de um lugar para o outro, né? Então, eu consigo recolher aquele líquido refrigerante e depois dar esse gás novamente para o sistema para ele funcionar em outro local. Então, Entendi. beleza. Então, quando a gente fala de sistemas de refrigeração, né, o processo de refrigeração, teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico, né, que seja de natureza endotérmica, ou seja, que absorve calor, ele pode ser aproveitado para produzir frio, né? Então, quando a gente fala assim, que eu vou refrigerar um ambiente, então a gente pode falar que eu estou querendo produzir frio ali naquele ambiente, certo? Então seria um modo mais simplista de falar. Então, qualquer processo físico ou químico que seja endotérmico, ou seja, que ele absorva calor, ele pode ser aproveitado para produzir esse frio, né? Então, por exemplo, processos endotérmicos que a gente utiliza dentro da refrigeração que é a fusão de sólidos, ou seja, o que é a fusão? É quando eu mudo, né, o estado de sólido para líquido. Você lembra o derretimento do gelo? Então, esse processo de fusão do gelo, né, ele acontece absorvendo calor, né? Beleza? Então, a fusão dos sólidos, como o gelo comum e do gelo seco, ele pode ser usado no processo de refrigeração, né? A expansão de um gás, como a gente falou, ele pode ser usado num sistema de refrigeração. E a gente tem também sistemas de refrigeração que utilizam um processo físico chamado de adsorção. Então, se vocês pesquisarem, existem sistemas de refrigeração, né, que utiliza ali sólidos como a sílica gel para fazer a refrigeração. Só que o foco do nosso estudo, né, e principalmente dos sistemas mais comuns de refrigeração, é os sistemas de compressão, né? Então, compressão e expansão do meu líquido refrigerante. Então, a gente vai focar nesses estudos, né? Então, quando eu tenho aqui, ó,
esses dois primeiros processos aqui, né, tanto a fusão dos sólidos quanto a expansão e a compressão de gases, eles são processos, na verdade, esse primeiro aqui, ó, da fusão, né, quando a gente fala da fusão dos sólidos, eles são processos descontínuos, certo? Ou seja, eles precisam ser continuamente alimentados para conseguir continuar produzindo frio, né? E eu consigo utilizar esses processos para gerar pouco frio, ou seja, eles se restringem a pequenas produções de frio, né? Ou seja, para uso doméstico ali, para eu conseguir refrigerar, por exemplo, minha bebida ali no final de semana, quando eu coloco o gelo na garrafa térmica ali, né? Na mala térmica ali, beleza. Deixa eu ver aqui. Então, beleza, vou falar agora. Tá. Então, os dois primeiros eles são descontínuos, né? E quando a gente fala aqui do processo de adsorção e de expansão do gás, né, que é o que a gente mais utiliza em refrigeração comercial e refrigeração doméstica, a gente tem que ele pode ser associado aos seus inversos, né? Ou seja, o processo de expansão eu associo ao inverso dele, que é o processo de compressão. E dessa forma eu consigo, né, produzir de forma contínua esse frio. Então, a expansão de um gás associada à compressão desse gás, né, é o que a gente adota em máquinas frigoríficas, a ar e na indústria de liquefação de gás, beleza? Beleza. Então, quando a gente fala desse processo de vaporização contínua, né, de um líquido puro, ele pode ser obtido por meios mecânicos, que a gente tem nas máquinas frigoríficas de compressão a vapor, por meios de ejeção de calor, quando a gente tem máquinas frigoríficas de vapor de água, ou por meio de aquecimento, né, que é o método usado nas chamadas instalações de adsorção, certo? Então, esses fenômenos de adsorção aqui não preocupa, né? São aqueles processos que é aplicado nas máquinas de sílica gel, certo? Então, são sistemas que é estudado à parte em outras disciplinas, beleza? E quando a gente fala aqui, né, dessas máquinas frigoríficas de compressão a vapor, a distribuição do frio nessas instalações frigoríficas convencionais, de uma maneira geral ali, ela pode ser feita por expansão direta ou indireta, né? E a conservação desse frio gerado é utilizada através dos isolamentos térmicos, que realmente foi o que a gente comentou ali quando tem o revestimento daquele material isolante nas minhas linhas de refrigeração. Beleza, então a gente falou sobre os conceitos de refrigeração, deu para entender ali por trás dos fenômenos, né? O que envolve as trocas de calor envolvida, mas quais que são as aplicações da refrigeração, né? A gente tem que a refrigeração, ela pode ser aplicada em uso doméstico, né? Que é uma extensão ali um pouco limitada do sistema, abrangendo principalmente a fabricação ali dos refrigeradores de uso doméstico, né, e congeladores caseiros, beleza? A gente tem a refrigeração comercial, né? Então, na refrigeração comercial, a gente tem a parte de projeto, parte de instalação, manutenção de instalações refrigeradas, né? E que podem ser usados em lojas comerciais, restaurantes, hotéis, né, locais de armazenamento, beleza? E a refrigeração industrial. A refrigeração industrial, ela muitas vezes ela é confundida, né, com a refrigeração comercial, porque a divisão entre essas duas áreas nem sempre tem um limiar definido ali, né? Então, ou seja, a divisão entre elas nem sempre é definida claramente. Então, como regra geral aqui, as aplicações industriais elas são maiores do que as comerciais, né, em tamanho e característica, e ela tem uma característica marcante que geralmente ela requer ali um operador de serviço, né, que é geralmente um técnico de operações em refrigeração comercial, um próprio engenheiro para cuidar desse sistema, né? E as aplicações típicas industriais que a gente tem são fábricas de gelo, né? Então são
Grandes instalações, por exemplo, de empacotamento de alimentos ali, né? Quando eu falo de grandes indústrias de carne, de peixe, de alimentos congelados, aí eu tenho um sistema de refrigeração mais parrudo ali, que se enquadra na refrigeração industrial. A própria produção de bebidas, refrigerantes, já tem as máquinas têm que ser refrigeradas, porque o refrigerante tem que ser colocado gelado. Sim, isso. Então, a gente vai aqui, né, ao longo dessa disciplina e da próxima estudar mais sobre os sistemas de refrigeração ali comercial e residencial, né? Beleza? Então, o princípio básico de funcionamento desses sistemas é o sistema de compressão a vapor, né, que é o mais utilizado na prática. Então, nesse sistema, né, nesses tipos de sistema, o vapor ele é comprimido, certo? Então, ele é comprimido, ele é condensado, beleza? Depois, eu reduzo a pressão, né? Diminuo a pressão desse fluido, de modo que ele evapore a baixa pressão e temperatura, beleza? Então, basicamente, quando a gente fala de um ciclo de refrigeração, de compressão a vapor, é isso. Então, eu comprimo o meu líquido refrigerante, certo? Depois, ele é condensado, ou seja, ele muda de vapor para líquido, certo? Jogando esse calor para o ambiente externo, através de um calor latente. Depois, eu reduzo a pressão desse sistema, né? Para que ele consiga evaporar, né? Aqui dentro do meu evaporador, a baixa pressão. E aí, dentro do processo de evaporação, como é um processo endotérmico, né? Ele absorve calor do ambiente, né, para essa mudança de estado. Então, a utilização apropriada aqui, né, o controle apropriado da temperatura, da pressão e desse calor latente de vaporização torna possível a refrigeração mecânica. Menino, levei um susto agora de noite. Um aluno meu Peraí, do tem nono uma... ano, Tem um ou seja, som ele aí tem 15, atrapalhando aí, professor. Aí, desliguei aqui. Então, beleza. Então, se eu conseguir, né, utilizar de forma apropriada a temperatura, a pressão e essas trocas de calor, eu consigo tornar possível essa refrigeração mecânica do meu ambiente, beleza? Então, se a gente pegar aqui, né, essa imagem e olhar ela em termos de componente, a gente tem esse tipo de sistema aqui, né? Então, é o mesmo princípio em que a gente tem os componentes envolvidos, né? Então, eu tenho aqui o meu ambiente, que vai ser refrigerado, né? E o ambiente aquecido aqui, né? Ou seja, onde eu vou despejar esse calor. E aí eu tenho aqui, ó, o meu ciclo, né? Então, por que que é ciclo? Porque realmente ele funciona, né? Então, ele começa aqui, por exemplo, no estado 1, passa por toda uma sequência de etapas e retorna para o mesmo ponto 1. E isso é continuamente gerando esse calor, beleza? Então, esses sistemas de compressão a vapor, né, de refrigeração mecânica, ele emprega diversos processos individuais, né? Então, eu tenho aqui um processo de compressão, tem um processo aqui de condensação, tem um processo aqui de expansão e tem um processo aqui de evaporação, certo? Então, eu tenho vários processos individuais para produzir, né, que no final produz um ciclo de refrigeração contínuo, capaz de manter esse ambiente aqui, ó, refrigerado, né, em uma temperatura em condições precisas, ou seja, nas temperaturas que eu quero. Beleza? Beleza. Vou apagar aqui para a gente rabiscar mais. Fechou. Então, vamos lá. Então, se são etapas individuais, né? Então, são processos individuais. Vamos olhar um pouco, né? Vamos comentar um pouco aqui sobre cada processo para a gente entender, certo? Então, vamos começar aqui pelo evaporador. Então, o evaporador, ele nada mais é do que um trocador de calor, né? Então, ele é uma serpentina ali, ele é um trocador de calor.
em que ele vai receber aqui, né, o meu fluido refrigerante, né, a uma baixa pressão, beleza? Ao longo da tubulação aqui do evaporador, o líquido ele vai vaporizar, né, absorvendo o calor desse espaço aqui, do espaço interno da câmara, beleza? E para que ocorra, né, para que aconteça o fluxo de calor nesse sentido, né, então calor aqui do ambiente refrigerado para o líquido refrigerante que vai estar dentro do evaporador, o evaporador ele tem que ter uma temperatura, né? O fluido tem que ter uma temperatura inferior, né, à temperatura do fluido. O que quer dizer isso? Que o meu fluido aqui ele tem que ter uma temperatura de vaporização menor do que a temperatura do ambiente que eu quero refrigerar, né? E a diferença de temperatura entre o evaporador e a câmara, né, que a gente chama de ΔT, ela é muito importante, né? Principalmente no controle da umidade relativa que a gente tem dentro do ambiente refrigerado, beleza? Então, quando o refrigerante ele deixa, assim, quando ele passa por todo o processo aqui do evaporador, ele se encontra aqui na forma de vapor, né? Então, aqui ele vai ser vapor. Nossa, ficou estranha essa letra, hein? Mas... Então, aqui ele é um vapor. Vou colocar só como V. Beleza. Então, vamos falar aqui agora desse pedacinho aqui de linha, né? Que é o quê? Qual que é o nome dessa linha aí que vocês conhecem? Que é o pedaço da linha, né? Que liga o meu evaporador até o compressor. Linha frigorígena? A gente chama ela de linha de sucção, né? Que é realmente o que, quando o compressor ali, ele succiona, né? Ele puxa esse ar aqui, né? Esse líquido refrigerante para continuar o ciclo. Então a gente chama ela de linha de sucção, certo? É uma tubulação, né, frigorífica, então que realmente a gente chama de tubulação. Tudo isso aqui é tubulação, né? Então a tubulação frigorífica, todas elas são linhas de tubulação frigorífica. Então essa linha de sucção, ela é usada para transportar, né, o vapor frio, certo? Que sai aqui do evaporador, ligando, né, esses dois, o evaporador ao compressor, né? E teoricamente, a gente admite que esse refrigerante atravesse essa linha sem troca de calor. Então, para que isso aconteça, o que que eu coloco aqui em volta? Isolante térmico. Isolante térmico. Isso. Justamente, aí está a importância do nosso isolante térmico. Por quê? Porque eu não quero que esse meu refrigerante, né, meu líquido refrigerante, ele absorva calor antes da hora, certo? Então, eu não quero nenhum tipo de calor entrando ali de forma errada no meu sistema. Então, eu isolo ele, né? Na prática, a gente tem que, apesar desse isolamento, esse vapor, né, frio que vai passar nessa linha aqui de sucção, ela absorve um pouco ainda de calor externo, mas é um calor ali pequeno, beleza? Então, dá para tolerar. Beleza, então o fluido ele sai do evaporador, passa pela linha de sucção e chega no compressor, né? Então, esse carinha aqui, que a gente pode até falar que ele é o coração do sistema, né? Ele é um dispositivo eletromecânico. Por que eletromecânico? Porque eu preciso de um motor elétrico, né, para provocar o sistema de compressão. Ele é usado para a gente desenvolver, né, e manter o fluxo do fluido aqui através do sistema, beleza? Então, o vapor ele vai entrar, né, através da linha de sucção aqui, é um vapor a baixa temperatura, né? Então, aqui você está vendo que na cor azul aqui, né, eu tenho a minha linha de baixa pressão e tudo que está em vermelho a gente chama de linha de alta pressão, né? Então, o vapor frio, ele vem aqui do evaporador para o compressor, onde a pressão aqui dentro ela é elevada, né?
Ou seja, eu adiciono energia a esse meu fluido, energia cinética através do movimento desse pistão aqui, né? E esse processo ele eleva a temperatura de saturação do vapor. Ou seja, eu pego nesse ponto aqui, ó, essa temperatura de saturação e faço ela ser maior. Ou seja, eu pego a temperatura do meu fluido, né? Aumento a pressão sobre ele e faço com que ele evapore a uma pressão, a uma temperatura maior, através do aumento da pressão sobre ele. Beleza? Então, o refrigerante, ele flui, né, pelos componentes restantes do sistema aqui, e aí ele vai retornar para o evaporador e continuar o ciclo, né? Beleza, apaguei aqui. Beleza, então a gente viu aqui o processo do evaporador, parte da linha de sucção, né? Viu o processo de dentro do compressor, e agora a gente vai vir aqui, ó, nesse pedaço de linha aqui, que é a linha de descarga, né? Então é aquela linha na saída do compressor. Ela é uma parte da tubulação frigorífica que vai transportar esse vapor agora nesse ponto aqui, né? Um vapor superaquecido, certo? Então ele está com a temperatura, está com alta quantidade de energia, né? A alta pressão e alta temperatura, ligando o compressor ao condensador, né? E a gente aqui mais uma vez admite, né, que o vapor, a alta pressão e a temperatura atravessa essa linha aqui de descarga sem troca de calor. Então eu preciso novamente aqui do meu isolante térmico, né? Beleza, então a gente sabe também que na prática aqui parte do calor ainda é eliminada, é perdida aqui para o ambiente externo antes de chegar no condensador. Chegou dentro do condensador, né, que é também um trocador de calor, ele recebe esse vapor aqui em alta pressão e alta temperatura, e aí ele vai provocar a condensação desse meu fluido, né, retirando o calor do fluido, né, através desse processo de mudança de fase e jogando aqui para o meu ambiente aquecido. E então, dentro do condensador, para eu aumentar essa troca de calor, geralmente eu tenho ventiladores mecânicos ali para aumentar essa minha taxa de troca de calor. Então, a gente tem ali. Peraí, me fugiu o termo aqui agora. Uma convecção forçada, né? Então eu forço esse processo de troca de calor por convecção através desse ventilador mecânico, beleza? Beleza. Então a gente está aqui, o fluido está dentro do condensador. Depois que ele sai, né, do processo do condensador, a gente tem aqui a linha de líquido, né? Então vamos falar da linha de líquido aqui, que é a que sai do condensador e vai para a minha válvula de expansão. Então, a linha de líquido é essa tubulação frigorífica aqui, utilizada para transportar o líquido que ele está quente e alta pressão, né? Que é a tubulação frigorífica que transporta esse líquido quente e alta pressão, ligando o condensador para a válvula de expansão. Chegando na válvula de expansão aqui, o meu fluido ele passa por um processo de expansão, né? Então, a gente está aqui ó, no ponto 3, certo? Então, ele passa por um processo de expansão, a sua pressão, né? Então, essa aqui é a linha de pressão. Então, a gente reduz a pressão dentro aqui da válvula de expansão, certo? Para pressão aqui do meu evaporador, onde vai acontecer o processo, né? Que ele está aqui em líquido e ele vai vaporizar aqui dentro, iniciando novamente o ciclo. Beleza? Então, esse basicamente é o processo de compressão de um ciclo de único estágio, né? A vapor. Ou seja, eu passo por todas essas etapas, né? E faço o processo de geração do frio aqui, refrigerando esse ambiente interno aqui, né? Que está uma temperatura, vamos chamar temperatura fria, né? Uma temperatura menor do ambiente. E aqui uma temperatura quente. Então, ele pega o calor desse ambiente e joga aqui nesse ambiente aquecido. Então, ele faz um processo ao contrário
do que é natural, né? Porque naturalmente o calor ele iria da fonte quente, né, desse ponto para esse ponto aqui. E eu consigo fazer isso como? Injetando aqui, ó, trabalho, né? Ou seja, eu preciso desse compressor eletromecânico para que esse processo aqui possa ocorrer. Beleza? Tá, Tem então algum... esse processo é o mesmo, tanto para ar-condicionado, para geladeira, para freezer, para câmara fria, é o mesmo processo. O mesmo processo de compressão a vapor, né? Então, que é Uhum. o mais usado. É o mesmo. Então, o que que vai mudar de um processo para o outro? Ou o que que vai mudar desse ciclo básico que a gente chama para um ciclo mais próximo do real? Porque no real, né, o que tem em ar-condicionados, por exemplo, a gente vai colocando componentes auxiliares aqui para tornar esse sistema mais robusto. Só que o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, os elementos básicos do sistema de refrigeração são esses que a gente acabou de comentar. Beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, tô me tranquilo. Nenhum, professor. Fechou, pessoal. Então a gente já está aqui chegando ao final do nosso horário já, né? O que eu tinha para falar hoje era isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, algum comentário, né? É nesse momento que a gente tem para troca de ideias aí. A aula sábado é com o senhor, né? Não, a aula sábado vai ser com o professor do presencial lá na unidade de vocês, Ah, tá. beleza? Mas vai ser uma aula bacana, não percam essa aula não, né? Então, por mais que vocês trabalhem bastante na prática, lá vocês vão ver, né, o processo vai fazer o processo de vácuo no sistema, vai fazer o processo de carga no sistema, vai medir, né, a pressão de vácuo, então vai ser muito bacana. Além de contar pontos também, né, pessoal? Então não perca essa aula sábado, não, beleza? Beleza, beleza. Fechou então, pessoal. Então é isso. Alô, professor, obrigado. Falou, boa noite a todos. Boa Até noite, a boa noite. próxima. Obrigado, professor. Até a próxima. Até mais. Boa noite, professor. Obrigado, professor.